Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Everton Crivoy. E eu sou o Brendo Martins. Somos os treinadores da CRV Sport Science e estamos aqui para conversar com vocês sobre ciência, sobre prática, sobre a prática baseada em evidências e muito papo sobre treinamento ali para treinadores e para você que treina é um curioso aí dentro da área do treinamento, certo, Brendo? É isso aí. E como sempre, vamos trazer mais um tema muito interessante que a gente escuta muito, tanto na parte acadêmica quanto na prática, certo? Certo. E qual é o tema de hoje? Treino excêntrico. É isso aí. Mas o que é treino excêntrico? Vamos lá, acho que vale a pena a gente falar antes de concêntrico e excêntrico, né? Quais são as fases ali da contração, do movimento? Como é que funciona isso? Quando você está fazendo uma rosca direta ali, quando que acontece essa fase excêntrica do movimento? Tô fazendo a rosca direta. Treinando bíceps, né? Então Pra quem não entender. tô treinando bíceps. Tô com o peso na mão, tô com um halter ali, segurando um halter na mão. Quando eu aproximo, né? Eu faço aqui a flexão do braço ali, né? Flexiono o cotovelo. Isso é a fase concêntrica do movimento. Né? Eu tenho uma aplicação de força com um encurtamento desse músculo. Quando eu estou fazendo a descida, eu estou fazendo a fase excêntrica do movimento, onde eu tenho ali a aplicação de força com o alongamento desse músculo, né? Então eu teria uma contração dinâmica, né? Que é essa que a gente trouxe aqui, que tem uma fase concêntrica, uma fase excêntrica, e eu tenho a contração isométrica, que é quando eu produzo tensão, produzo força, sem alteração no comprimento do músculo, por isso que ela é isométrica, né? Exato. Legal demais. E a ideia desse episódio de hoje é a gente falar sobre essa contração excêntrica, né? Porque ela é muito utilizada na prática e as pessoas a idolatram. Porque ela é conhecida por trazer mais hipertrofia, conhecida por trazer mais força. A gente vai conversar sobre isso para saber se é verdade ou não. E também não deixar essa visão tão simples assim. Não é só mais hipertrofia e mais força. A gente tem força de diferentes formas, força máxima. A gente tem transferência de força para tipos diferentes de contrações. E se realmente é melhor, quando é melhor? E o que a gente precisa fazer para ser melhor, certo? Certo. E essa organização do treino é muito interessante, né? Porque a gente vindo para a prática mais clássica ali, ou que todo mundo faz de orelhada, quando eu gosto de falar, né? Que é para escrever treino de orelhada. O que é isso? É quando eu ouvi falar, mas eu não faço ideia do porquê que eu estou fazendo aquilo. Normalmente você vai para uma academia e é o que a gente bate na tecla aqui, que todo mundo fala para você fazer um movimento mais lento, mais cadenciado, né? E principalmente na fase excêntrica também acontece isso. Então o cara fala, faz a subida em 2, faz a subida em 3, faz a descida em 2, faz a descida em 3, né? Então o que é isso? Eu faço lá o movimento 1, 2 para subir, 1, 2 para descer. Né? Então eu faço um movimento cadenciado. A fase excêntrica do movimento, ela acaba sendo sempre negligenciada quando eu vou para o treino. A galera não entende muito como eu posso fazer, mas ela é muito importante, porque eu posso fazer uma fase concêntrica acoplada à excêntrica, onde eu tenho um movimento contínuo ali. Eu posso fazer um concêntrico rápido com um excêntrico lento. Eu posso fazer um concêntrico lento com um excêntrico rápido. Eu posso desacoplar o concêntrico e o excêntrico, onde eu faço uma pausa entre a transição concêntrica e excêntrica, e isso muda muito a característica, né, do meu exercício. Então a gente tem que olhar um pouco melhor ali para como que vai ser a dinâmica e a organização na cadência da execução das fases ali durante o treinamento. É isso, perfeito. Mas quando a gente pensa em treino excêntrico, né, a gente consegue fazer ele de duas formas, né, que seria o excêntrico puro, que seria apenas a fase da descida, né? Então, por exemplo, eu estou fazendo vamos manter o exemplo da rosca aqui. Eu vou fazer apenas o alongamento das minhas fibras, mas quando eu vou fazer a flexão do cotovelo, eu faço sem peso nenhum, né? Então é excêntrica pura. Essa é a característica do chamado treino, porque o treino excêntrico é muito utilizado também. A gente não vê muito em academia, mas tem muita gente que usa, né? É isso que o Breno está trazendo. Exato. É um treino excêntrico. Onde eu tiro a sobrecarga da fase concêntrica. Então, estou fazendo apenas a descida com 20 quilos e a subida sem peso nenhum, né? Como que eu posso fazer isso? Então, a gente pode fazer isso de duas formas diferentes, né? Então, tem alguns aparelhos que já têm tecnologia suficiente para isso.
Nós lá Hoje no lá no Einstein Einstein a gente tem, né? temos um leg press ali da Tecnogym, da edição mais recente, Linha que a heavy gente, da que a gente Tecnogym. consegue controlar isso. A gente consegue controlar quantos quilos a mais, ou se a gente quer fazer só a fase excêntrica do movimento, né? Então, essa seria uma opção, aparelhos com tecnologia suficiente, mas um exemplo mais fácil ainda, para a gente pensar na prática, seria um supino. Vamos pensar um supino. Estou treinando peitoral. Eu tô com o meu cotovelo em extensão e eu faço o alongamento ali, né, do músculo, do tríceps e do peitoral. Quando eu encosto a barra no peito, eu vou ter 2 ajudantes, um de cada lado, e eles vão subir a barra para mim, eu não vou fazer esforço nenhum. Então eu vou fazer a extensão do meu cotovelo novamente, vou pegar a barra lá em cima e vou fazer a segunda repetição só da fase excêntrica. Essa seria também uma das opções. Ou com ajuda humana, ou Ou os em alguma aparelhos máquina que tenham possibilidade que de, traria de essa fazer isso. resistência Exato. excêntrica ali um pouco maior, né? Mas antes da gente entrar na outra opção de treino excêntrico, vamos falar um pouco sobre essa, né? Então, Eu acho que a primeira coisa que vale a pena a gente falar, que talvez alguém deve estar se perguntando, é assim, cara, pra que eu vou na academia uhum, e vou fazer só um treino excêntrico, não vou fazer o concêntrico? Pra que eu faria esse excêntrico puro, esse treino excêntrico puro, né? uhum. Algumas pessoas costumam pensar isso, né? Você pode até me complementar. Algumas pessoas fazem o treino excêntrico puro por pensar que se o excêntrico por si só é mais eficiente, então eu vou treinar só com excêntrico, não vou gastar energia fazendo concêntrico, assim vou ter mais resultado de força e de hipertrofia, né? Que a gente vai conversar um pouco sobre se isso é verdade. Mais alguma outra razão? Esse eu acho que esse é o A principal que eu gente tem costumo uma escutar, linha. né? Se eu pensar na linha força, Uhum, encurtamento, né? A minha capacidade de produzir força conforme o encurtamento ali do músculo, é, eu tenho maior capacidade de produção de força na fase excêntrica do uhum, movimento, sim. tá? Então, o treino excêntrico, onde eu estou fazendo força para desacelerar a massa, pra frear o peso, a minha capacidade de aplicação de força ela é muito maior. Uhum, Então já vai um ponto que toda vez que você estiver fazendo um supino e você conseguir fazer o concêntrico, né, 5, 6 repetições do seu concêntrico, subir a barra, a descida não vai estar trabalhando na mesma proporção do concêntrico. Ela vai estar mais leve do que a capacidade que você teria de fazer força na fase excêntrica a, do movimento. a força relativa está menor nesse É caso, menor. sim. Então, o que, que eu teria que fazer? Então, para otimizar essa minha força excêntrica, eu teria que colocar um peso maior e provavelmente maior do que eu consigo fazer sozinho na concêntrica. Uhum, Então, por isso eu precisaria ter esse apoio, né, de não fazer a concêntrica, ou que a gente vai conversar também, um concêntrica com auxílio, para que uhum, eu consiga fazer a excêntrica na carga necessária, porque a excêntrica é mais forte. Sim, uhum. você é mais forte desacelerando um movimento do que acelerando. Fazendo a fase concêntrica, você é mais forte. E por que, que eu faria isso, um treino desse? Porque a gente tem algumas evidências mostrando que treinamentos excêntricos são bons para aumentar a sua força máxima, sua capacidade de aplicação de força e, inclusive, a sua hipertrofia. Uhum. Né? Então, o excêntrico, a gente vai conversar também que talvez seja um excêntrico rápido, melhor do que o excêntrico lento, mas a gente Uhum. vai conversar sobre fazer excêntrico rápido ou excêntrico lento, mas o que a gente tem um pouco mais de robusto é que um excêntrico rápido geraria um maior aumento da sua produção de força, você ficaria mais forte e também promoveria talvez maior hipertrofia, algo que não é 100%, não é uma, como é que a gente fala, um consenso, Uhum. né? Mas é algo que tem por aí. Então, essa seria a razão de eu fazer um treino excêntrico, né? É isso, né? Exatamente. Então a gente tem a maior capacidade de produção de força na fase excêntrica, né? Tem algumas explicações fisiológicas, né? Então, toda vez que a gente alonga o músculo, a gente tem as nossas proteínas, actina e miosina, nossas proteínas contráteis, mas tem somado a essas proteínas, as proteínas estruturais, como a titina, né? Então, eu tenho essa ponte cruzada sendo formada, mas as proteínas do meu músculo ali mesmo, elas também elas ficam mais rígidas, o que proporciona essa maior capacidade de produção de força na descida. Então é isso que você falou.
Pode ser que, num supino, se eu for fazer só a fase concêntrica, com 50 quilos, eu faça 6 repetições, mas se eu for treinar só na descida, talvez eu consiga fazer as mesmas 6 repetições com 70, 80 quilos, né? Aí vem algumas explicações. O que é importante para a hipertrofia? Volume de treino, volume total de treino. Se eu consigo aumentar o volume total de treino com as excêntricas, essa pode ser uma das explicações do Volume que eu total de tenho. treino, número de repetições, vezes peso. Vezes Então, peso, peso exato, é importante. exato. Então, por isso, esse pode ser um dos motivos do porquê nós conseguimos ter mais hipertrofia. Mas Sabe uma analogia que eu vi outro dia, que tem a ver, mas é mais ou menos, mas vai ajudar, assim, a galera que tá viajando a tentar entender um pouco mais do que seria isso? Pensa num velcro. Então, o meu músculo é como se fosse um velcro, né? Então, eu tenho uma parte do velcro que é crespinha, que é onde vai receber o contato ali da outra parte do velcro que tem os ganchinhos, tá? Então, essa parte do velcro ali de tecidinho, né? Ela seria um filamento que a gente chama de actina. E a outra parte do velcro, que seria aquela que tem os ganchinhos de plástico, ela seria o que a gente chama de miosina, as cabeças da miosina. Então, são as proteínas contráteis do meu músculo. Elas têm tecido contrátil e tecido elástico ali, tem séries elásticas ali nesse músculo, né? Nesse velcro. Então, toda vez que eu vou fazer a força, a miosina pega a actina e puxa o filamento de actina. Isso vai gerar tensão e vai ter o encurtamento do músculo, né? Então, o músculo vai ficando cada vez mais encurtado porque a miosina está puxando a actina, diminuindo a fibra. Na fase excêntrica, o que aconteceria? É como se eu pegasse essa fita de velcro e puxasse contra o velcro, né? Então, cola a sua fita de velcro ali e tenta tirar essa fita puxando, e não abrindo, mas puxando contra o que seria. Então, eu tenho o quê? Fica mais resistente, fica mais difícil, né? O ganchinho ali, ele vai esticando, 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 até você conseguir soltar. A tensão fica muito maior. Então, quando eu faço a fase excêntrica do movimento, é como se eu estivesse fazendo isso. Eu estou colocando uma força, então eu tenho que ter miosina e actina ligadas para gerar tensão, só que eu estou puxando, eu estou alongando, então eu estou gerando tensão e puxando ao mesmo tempo. Então, ao invés de estar deslizando um sobre o outro num movimento normal, eu estou puxando um sobre o outro ali, alongando esse músculo, deixando meio que a gravidade ganhar se eu estiver fazendo isso pesado. Então, como eu coloco as séries elásticas, eu aumento a minha capacidade de produção de força, porque eu ainda tenho esse componente elástico ali, meio que trabalhando essa resistência elástica junto com a contração muscular. E aí, como o Breno falou, não é só actina e miosina que existem vários outros miofilamentos, entre eles a titina, que é um filamento que liga a miosina, que é essa cadeia pesada, né, esse filamento mais grosso, à linha Z do sarcômero, tecnicamente, né, ali. Quem é da área da anatomia ali consegue imaginar o que a gente está falando. E aí essa titina, quando eu faço esse movimento de força alongando o músculo, ela é tensionada, mudando a sua característica contrátil, a sua rigidez, de uma maneira aguda, o que vai influenciar ali depois sobre os ganhos, né? Até os ganhos crônicos ali de força e potência muscular, né? Perfeito, é isso daí, Everton. E, cara, ótima explicação. Eu acho que vale a pena a gente até entrar em outro ponto agora, né? Seguindo no assunto, que seria a especificidade do treinamento. Isso é legal. Porque quando a gente fala de treinamento excêntrico, por mais que a gente tenha muito bem estruturado a especificidade do treinamento, parece que ela foge um pouquinho dessa característica, né? Quer falar um pouquinho sobre isso? É algo que é complexo, vai Explica dar pra gente o que é a especificidade do treinamento. Vai dar bastante podcast agora, hein? Então vamos lá, você entrou num ponto delicado, assim. Especificidade, então, seria eu treinar aquilo que eu me propus a melhorar, tá? Exato. Então, se eu quero melhorar na corrida, eu tenho que correr. Se eu quero melhorar na natação, eu tenho que nadar. Se eu quero melhorar no ciclismo, eu tenho que pedalar. Posso complementar um pouquinho? Pode. Se eu quero aumentar minha força máxima, eu devo treinar com Tenho que treinar pesos com peso. pesados, não Exato. com pesos leves. Se eu quero treinar no supino, eu vou treinar no supino e não exercícios que parecem um supino, né? E aí eu vou trazer, então, uma essa. Se eu quero melhorar uma coisa, eu tenho que treinar naquilo que eu quero melhorar. Exato. Se eu quero aumentar minha força máxima no supino, eu tenho que treinar supino. E aí vamos pensar em treino excêntrico com uma aplicação bem prática mesmo. Então, o primeiro deles eu vou trazer casos de ciclismo, tá?
Se existe uma ideia de que no treino excêntrico, olha que legal, né, a ideia. Porque se no treino excêntrico eu consigo produzir mais força, porque eu tenho esses miofilamentos, toda essa explicação que eu trouxe de componente elástico, eu produzo mais força com menos estresse fisiológico. Então, consequentemente, no ciclismo eu conseguiria pedalar excentricamente, fazendo mais força com uma frequência cardíaca menor. Então você vai subir na bicicleta agora, imagina só, existe uma bicicleta na Alemanha, a que eu conheço pelo menos, chama Cycles 2. A gente até tem uma aqui para trabalhar, mas que não faz isso, tá? A nosso modelo não faz isso, mas nesse modelo mais novo, ele permite um treino excêntrico. Então o que aconteceria? A bicicleta giraria e eu teria que frear o movimento. Eu freio o movimento. Eu não faço força para empurrar o movimento, eu faço força para frear o movimento em cima da bicicleta. Fazendo a força para frear o movimento em cima da bicicleta, eu consigo trabalhar com uma potência, uma wattagem mais alta e com uma frequência cardíaca menor. Então, sei lá, meu FTP é 200 watts e minha frequência cardíaca fica 170 batimentos para trabalhar 200 watts. Se eu fizer excêntrico, eu vou trabalhar com 260 watts com uma frequência cardíaca menor, 160 batimentos. Então, eu não gerei o estresse cardíaco tão alto, gerei um estresse fisiológico neuromuscular ali mais alto para aumentar minha força. Faz sentido. Faz. Então vamos colocar os ciclistas para fazer treino excêntrico e ver se melhora o desempenho na bike. Adivinha o que aconteceu? O que aconteceu? Não melhorou. Por que não melhorou? Porque não é o movimento específico da bicicleta. Ele ficou mais forte, talvez, quando eu avalio num teste de força máxima excêntrico, ou às vezes até numa cadeira extensora, fica. Mas isso não transfere para a bicicleta, porque na bicicleta o padrão de sinergia muscular de aplicação de força é diferente. Então cai por terra. Agora vamos pensar também na eficiência e na importância do treino excêntrico em modalidades em que eu tenho grande desaceleração. Por exemplo, modalidades de mudança de direção. Futebol, tênis, handball, tá? Pickleball, tá na moda agora, squash, né? Então eu tenho mudança de direção. Quando eu tenho mudança de direção, toda vez que eu vou mudar a direção, eu tenho que aplicar muita força excêntrica. Meu pico de força excêntrica é muito alto. Eu tenho que desacelerar o movimento para acelerar de novo. Então, ter um treino excêntrico nesses casos, fora do ambiente do esporte, é importante para aumentar o meu pico de força excêntrico, a minha capacidade de força excêntrica, para eu conseguir fazer essa transição de mudança de direção dentro do esporte. Então, por exemplo, um treino excêntrico pode me ajudar na mudança de direção dentro do esporte. E quando a gente vai ainda para o retorno ao gramado depois de uma lesão, é muito importante a fase excêntrica ser forte do movimento. Então eu tenho que ter uma capacidade de desacelerar o movimento muito grande, tanto para correr, para jogar futebol, para jogar tênis, quando eu vou voltar. O que acontece normalmente é assim, eu senti uma dor. Aí, sei lá, tô com uma dor, uma tendinite ali no trato iliotibial. Aí eu fui fazer a fisioterapia, fez lá o trato, aí eu vou voltar para jogar meu tênis, meu futebolzinho, eu sinto o posterior de coxa, né? Por quê? Porque eu não tenho força, eu não treinei ali essa aplicação de força excêntrica rápida. Às vezes eu estou muito bom na concêntrica, mas eu não treinei a excêntrica. Mas eu treinei muito posterior de coxa, eu treinei muito cadeira flexora, mas você não treinou excentricamente, você só treinou concentricamente. Então, quando a gente fala de excêntrico e esporte, a gente tem diferentes abordagens ali para entender o que eu vou querer com esse treino excêntrico, né? Exato, tem que analisar com uma certa delicadeza essa questão, porque nem sempre vai transferir de verdade e de forma eficiente, né? Então você trouxe esse contexto do esporte. Eu vou trazer então os exemplos do treino excêntrico, né? Como que eu faço para melhorar isso? Dentro da academia. Para melhorar o próprio treinamento de força, né? Então a gente trouxe alguns diferentes exemplos. Então, o treinamento puro. Vou falar primeiro do treinamento puro excêntrico, né? Então, algumas evidências já tentaram entender tentaram entender a transferência da fase excêntrica para a concêntrica, da excêntrica para a concêntrica. Por exemplo, eu treinei o supino só a descida e alguém levantou a barra para mim e outro grupo treinou só a fase concêntrica, empurra
e alguém desce a barra até encostar no peito novamente, né? Vamos imaginar que os dois grupos treinaram com o mesmo peso, 50 quilos. Ou seja, um grupo treinou com a força relativa maior. Se os dois grupos treinaram com 50 quilos, relativamente, quem estava fazendo a fase concêntrica estava fazendo mais força, Estava mais pesado perto do máximo força do que quem estava fazendo só excêntrico. Exato. Mas, a longo prazo, a adaptação crônica mostrou que, por mais que o treino excêntrico fez menos força, e por mais que não tenha tido estímulo nenhum concêntrico, o ganho de força foi o mesmo. Quando testado no exercício concêntrico, ou seja, eles testaram força máxima concêntrica, quem treinou de maneira excêntrica, mesmo treinando com força relativa menor, porque ele consegue fazer mais força na excêntrica, teve o mesmo ganho de força. Então, quem treinou só excêntrico, treinou com um estresse, vamos dizer assim, um pouco menor. Exato. E ganhou força mesmo na fase concêntrica do movimento. Exatamente. Ainda assim, tem um outro ponto muito relevante que a gente pode falar desse ponto, porque a gente testou o grupo que treinou na excêntrica na fase concêntrica e ganhou a mesma força do que o grupo que treinou na fase concêntrica. Mas será que ao contrário é verdade? Né? E o que as evidências mostram é que não. Então, quem treinou a fase concêntrica melhorou só a concêntrica, não aumentou a força excêntrica. E quando a gente pensa em transferência, aparentemente, nós temos uma melhor eficiência apenas unidirecional. Se você treina com a fase excêntrica, você melhora na sua fase excêntrica, melhora na concêntrica, e por mais que nós não tenhamos falado, também melhora a sua força isométrica. Né? Se você treinar de forma excêntrica, você melhora todos os tipos de contrações, enquanto as outras não. Beleza, falamos das excêntricas puras, parece que elas são muito eficientes. Isso pensando no treinamento tradicional, isotônico, né? Vamos falar do treinamento puro também agora, só que no aparelho isocinético. Por que eu vou falar do isocinético? Porque no isocinético nós temos a velocidade constante. Ou seja, eu posso fazer minha força máxima de verdade em uma velocidade constante. Ou seja, nós sabemos que na fase excêntrica nós conseguimos fazer mais força, né? Então, toda vez que o aparelho isocinético está fazendo a fase excêntrica do movimento, eu estou aplicando muito mais força do que na fase concêntrica. Nesse momento, eu não estou levantando 50 quilos na subida e descendo com 50 quilos. Talvez, se eu estiver fazendo cadeira extensora, cadeira extensora não, mas extensão e flexão de joelho, no isocinético, talvez eu esteja fazendo uma força referente a 50 quilos na subida, no encurtamento, mas 80 ou 90 quilos na descida. Nesse momento, a gente consegue realmente mudar a força aplicada nessas fases. E quando a gente... Deixa eu só explicar um pouco do isocinético. Explica um pouquinho pra gente. Depois eu falo os resultados. Depois eu falo os resultados. O isocinético, para quem não viu, que é algo difícil de ver, a gente hoje na Disneylândia, né, na nossa Disneylândia, tem um lá para trabalhar. Fala com muita normalidade, também, né? Porque pra gente tá lá, né, pra gente trabalhar, mas não tem na sua academia. Tá? Ele não vai ter na sua academia ali. Ele é um aparelho em que ele tem a velocidade angular constante. Tá? Então eu vou sentar. A gente sempre usa o exemplo de cadeira extensora porque é o que é mais utilizado no teste, né, isocinético, é a cadeira extensora, mas poderia ser para qualquer outro movimento. Tá? Ele faz qualquer outro movimento se eu configurar ali a cadeira dele. Mas o que acontece então, que o Breno estava falando, né? Na academia eu pus lá 30 quilos na barrinha. Aí para tirar esse equipamento do zero ali, para começar a mexer aquela cadeira, eu vou ter que aplicar mais força. Porque, por exemplo, meu quadríceps, meu músculo da coxa ali, o reto femoral, ele tá meio que alongado na região do joelho ali. Então, eu vou começar a ter que fazer mais força para tirar. Depois que eu comecei a acelerar essa massa, eu vou tendo que aplicar menos força, porque a massa já está em aceleração. Então, eu tenho uma força, uma aplicação de força variada durante a execução do movimento, porque eu tenho a mesma resistência. A resistência é fixa e a aplicação de força é variada, porque ela vai mudar de acordo com o ângulo que eu estou fazendo o movimento, tá? Se eu estou desacelerando a massa, se eu estou no ângulo do joelho de 90, 100, 180, tá? Isso vai mudar. Na fase excêntrica é a mesma coisa, né? Então, no começo, o peso está lá na ponta do meu pé, eu estou com o joelho estendido, o peso está na ponta do meu pé, eu tenho que fazer mais força ali excêntrica para deixar ele descer, aos poucos ele vai ganhando, vai ficando mais fácil fazer esse movimento, tá? Porque eu vou descendo lento também.
Agora, o isocinético, pensa numa cadeira extensora em que eu vou controlar, não o peso, não vou botar 50 quilos, mas eu vou falar, o Brendo vai fazer o movimento a 30 graus por segundo, tá? Isso é muito lento. Para ter uma noção, é um movimento lento. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que fazer o máximo de força possível e o aparelho vai colocar a resistência variando para manter a velocidade angular. Então, a resistência do aparelho é variada. Isso. E minha força também muda de acordo com esse ângulo que eu tô da minha perna. Então, eu vou fazer o movimento sempre na mesma velocidade que eu configurei. Não Quanto importa mais força eu colocar... você, eu ou o Hulk. Não importa quem seja. O Hulk pode estar fazendo muito mais força do que eu, que com certeza estou fazendo muito mais força do que você, porque eu sou mais forte do que você. Mas a velocidade vai ser a mesma. Tanto na concêntrica como na excêntrica. E aí o ponto da excêntrica, o que é? O aparelho vai descer a 30 graus. Se eu coloquei 30, 60, 120, 90, eu que vou determinar qual a velocidade, ele vai descer na velocidade que eu quero. E eu vou ter que fazer o quê? Força para frear. E nesse momento... ele vai me empurrar para baixo. Exato. Mas nesse momento, a gente consegue fazer mais força na excêntrica do que na concêntrica. É a por curva esse motivo. Lá da força. Exato. Ou seja, se eu fizer 6 repetições no isocinético a 30 graus por segundo e 6 repetições a 30 graus por segundo na excêntrica, eu vou fazer mais volume total de treino na excêntrica. Na excêntrica. Porque eu fiz o mesmo número de repetições fazendo mais newtons de força, tá? Só para ficar claro. E nesse momento, quando os estudos são realizados no isocinético, é muito claro que a fase excêntrica pode ser superior sim, né? Então, nos estudos que utilizaram o isocinético para diferenciar os tipos de contrações, mostraram que a fase excêntrica traz mais força concêntrica. Então, se você realmente colocar mais peso na excêntrica, você vai ter mais ganho de força, inclusive na fase concêntrica. Além também de maior hipertrofia. Maior hipertrofia. Até porque, como já foi dito, é realizado um maior volume total de treino, né? Só para tentar trazer um pouco para a prática, né? Então, no isocinético, ele faz isso para a gente, fica muito fácil, mas seria você colocar mais peso em vez de você treinar só as concêntricas com 50 quilos e a excêntrica com 50 quilos, a relação seria um grupo treinando com 50 quilos na concêntrica e o outro treinando a excêntrica com 80, né? Fazendo o percentual da força máxima. Pensando que essa seria a força relativa semelhante a esses 50 quilos, né? Beleza, falamos sobre as excêntricas puras. Então, se nós treinarmos com o mesmo peso, temos resultados em relação à força iguais. No isocinético, temos mais força para a excêntrica e também temos mais hipertrofia. Mas o volume total de treino é diferente. O que a gente pode tentar fazer para solucionar esse problema? Nós podemos fazer mais repetições para o volume total de treino ser semelhante. Ou seja, eu posso fazer 6 repetições com a excêntrica e eu posso fazer 10 com a concêntrica. E o volume total de treino ser semelhante, né? E as evidências mostram exatamente isso. Quando o volume de treino é equilibrado, ou seja, o grupo que faz as concêntricas, quando o grupo que faz as concêntricas faz mais repetições para equilibrar esse volume, o ganho de força é similar. Só que tem uma questão. O grupo que fez excêntrico faz 40%, em média, 40% de volume a menos. Ou seja, é muito mais eficiente. Se em um treino eu fiz 6 repetições de excêntrica, para eu ganhar a mesma força que a excêntrica fazendo só concêntrica, eu tenho que fazer 10, né? Essa relação é até desproporcional. Eu preciso fazer muito mais repetições para deixar isso equivalente. Muito legal, né? Então, agora sabe uma outra coisa que tem? Então, vamos lá, se eu equalizar volume total de treino, a gente volta para isso, né? Grande parte dos estudos que fazem sobre treinamento de força mostram que no final das contas o volume total de treino, que é número de repetições vezes peso levantado, é o que é importante ali na grande parte, né, dos casos. Então, toda vez que eu inventar protocolos mirabolantes ou fizer qualquer coisa mirabolante, se eu equalizar volume total de treino,
o resultado vai ser o mesmo. Uhum. A gente tem que equalizar na ciência porque eu quero testar justamente, eu preciso isolar os fatores, né? É a contração excêntrica ou é o volume total de treino? Então eu equalizo o volume total de treino e vejo a eficácia só da fase excêntrica do movimento ali para gerar resultado. E aí eu vi que, na verdade, o negócio é volume total de treino. Ele é eficaz em fazer você fazer menos repetições. Então, aí, isso. Qual é usar a menos vantagem tempo dele? de treino, Menos tempo de treino, assim. menos estresse Exato. cardiovascular, né? Para poder gerar o mesmo ganho. Ou, com o mesmo número de repetições, gerar um volume total maior. Exato. Então, são estratégias para manipular volume total de treino. E aí, quando a gente vai para um outro ponto interessante do excêntrico, é que todo mundo também fala excêntrico lento, excêntrico lento, excêntrico lento. O excêntrico lento aumenta uma variável que chama tempo sobre tensão. Então, eu vou ficar mais tempo fazendo aquele movimento, tá? Actina-miosina, mais tempo ali em contração. Mas o que gera mais resultados é o excêntrico rápido. Então, quando eu vou para um isocinético, em que a velocidade angular vai ser constante e eu tenho que fazer força para frear o movimento de verdade, os ganhos com o excêntrico rápido são muito maiores. Por quê? Porque o estresse gerado ali é muito maior, né? Pensa que eu vou ter que frear alguma coisa rápido. Você tá fazendo mais força. Né? Mais força, o pico de força é muito mais alto. Né? Então eu vou ter muito mais estresse. O problema o que é? Por que todo mundo manda você fazer excêntrico lento na academia? Porque para fazer excêntrico rápido, eu preciso ter uma técnica muito adequada, um padrão muito adequado de movimento. Se eu colocar uma pessoa para agachar e mandar ela fazer um excêntrico rápido, aí aumenta a chance de ter lesão. Principalmente por quê? Porque essa pessoa ela não vai fazer um excêntrico rápido na fase inteira. Para ela descer rápido, o que ela vai fazer? Ela vai deixar a gravidade ganhar em 80% do tempo do exercício. Tá? Então eu estou fazendo supino, subi, pá! Aí agora eu vou descer rápido. Pô, até 80% aqui do volume, a gravidade vai ganhar. Eu não estou fazendo um excêntrico rápido. Eu estou simplesmente deixando a massa cair. A barra acelerar. Quando eu chegar aqui perto para não tomar uma porrada no peito, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar um pico de força muito grande e vou desacelerar o movimento. Então eu tenho um pico de força muito grande, mas no final da fase excêntrica. Se eu não tiver um controle motor e uma capacidade de aplicar esse pico de força tão grande para desacelerar a massa, a minha chance de lesão é muito maior. Então, excêntrico rápido é muito melhor. Excêntrico rápido é melhor que o excêntrico lento, mas a chance de ter lesão é muito maior no excêntrico rápido do que no excêntrico lento. Mas quando eu penso em esporte ou atividades da vida diária, o excêntrico rápido é muito mais funcional do que o excêntrico lento. O problema é que a gente precisa organizar isso para que a pessoa, com o tempo, vá tendo capacidade e de padrão de movimento e de força para conseguir realizar excêntricos rápidos. É isso, perfeito, tá ótimo. A gente falou sobre as excêntricas puras, né? Eu falei um pouco das excêntricas puras, mas essa é muito menos utilizada do que uma outra, chamada de Accentuated Eccentric Training. Ó, bonito isso. Seria o treino excêntrico acentuado, digamos assim, né? Que já é mais clássico, ou seja, é aquela pessoa que vai para a academia, vai fazer um supino, tem o parceiro ali que ajuda a subir a barra, mas a excêntrica é sua. Vai, você freia a descida. Eu te ajudo a subir. Eu subo e você desce sozinho. Exato. Por que ele está fazendo isso? Ele está tirando o peso da concêntrica, que é a fase que nós temos menos força, mas aí na fase que nós temos mais força, o peso é tudo seu. Dá um jeito de frear isso, na subida de novo... E lembrando que ele está te ajudando na fase concêntrica, porque a fase excêntrica você consegue fazer mais força do que na concêntrica. Exato. Eu não estou colocando um peso que é confortável para mim na concêntrica e ele me ajuda e eu desço, né? Exato. É um peso desconfortável na concêntrica, que eu não conseguiria subir sozinho. Exato. E o que a literatura costuma mostrar pra gente é que sim, faz sentido fazer isso, tá? Por quê? Porque se você realmente estiver fazendo mais volume por conta disso, você vai conseguir fazer mais volume. Então já está respondido. Se eu tiver mais volume, que a gente já falou. Se você tem mais volume, você vai ter mais hipertrofia. Se você tem mais hipertrofia, se você tem mais proteínas contráteis, você também vai ter um maior ganho de força, né? Então, treino excêntrico acentuado é eficiente, sim, porque ele permite você fazer maior volume de treino. Né? Além da fase excêntrica ser eficiente por si só, também tem essa vantagem, né? Do volume de treino. Mas, beleza, a excêntrica parece ser eficiente. A excêntrica parece realmente transferir para todos os outros tipos de contrações,
quando o contrário não é verdade. A concêntrica não transfere para a excêntrica, mas qual será a explicação fisiológica, neuromuscular por trás disso? A gente já comentou algumas, né? Aham. Parte de deficiência elástica, Exato. titina, né? Aham. Mas além dessa questão, tá muito relacionado ao sistema neuromuscular, né? Porque o ganho de força, ele é estrutural. Eu preciso aumentar a quantidade de actina e Actina e miosina miosina no para músculo. contrair. Mas o ganho de força é neuromuscular, como já foi dito várias vezes em vários outros episódios, né? O que é demonstrado na literatura do porquê a fase excêntrica é tão superior em relação à transferência, em relação às outras, é que quando você treina a fase excêntrica, você aumenta a ativação muscular, ou seja, você consegue aumentar a quantidade de fibras musculares, de unidades motoras recrutadas em todas as fases, né? Então, quando você faz uma eletromiografia, depois de ter treinado a fase excêntrica, você consegue perceber que há mais fibras sendo recrutadas na subida e mais fibras sendo recrutadas na descida, o que explicaria o ganho de força em todos os tipos de contrações. Mas quando se treina apenas a concêntrica, parece que isso não é verdade, né? Então, se você treina de forma concêntrica, você ganha força na fase concêntrica, e quando você faz uma eletromiografia, né, é possível ver que tem mais fibras sendo recrutadas. Mas na descida, não. A longo prazo, em desenhos crônicos, né, então treinos concêntricos por várias semanas, não demonstra a maior atividade elétrica na excêntrica. Então, talvez essa seja uma das explicações do porquê a fase excêntrica é superior. Ela consegue aumentar a ativação das fibras musculares em todo o movimento, enquanto a concêntrica não, por exemplo. Bem Interessante, bacana, né? interessante, né? Então tem as adaptações aí, sempre tem um porquê, né? Uhum. Então a gente vê que, na verdade, a resposta da carga interna é diferente, né? Por isso que vai gerar essa adaptação que a gente sempre fala de carga interna e carga externa de treino. Muito legal. Não sei se o artigo que a gente está usando como referência, como base, a gente vai deixar na descrição aqui dele também. Podemos deixar assim. E ele fala de isoinercial. A gente falou de isodinâmico, que é o que a gente faz normalmente na academia, não é isso? Uhum. A gente falou de isocinético, que é o movimento controlado ali, velocidade angular controlada. Uhum. E Mas tem fala o um pouco do isoinercial. Fala um pouquinho pra gente. Isoinercial é o que a gente vai ver no mercado aí, que é o ioiô, o tal do ioiô, né? Teve uma época que ficou mais em foco, depois caiu um pouco. Mas o que seria isso? É como se fosse um aparelho, que foi legal isso porque ele foi desenvolvido pela NASA, assim como o travesseiro da NASA, tem várias outras coisas que a NASA desenvolve. E fazia sentido por quê? Porque no espaço não tem a gravidade, né? Então eu lembro que a gente leu o primeiro artigo sobre isso mesmo, da cadeira extensora isoinercial, feito com astronautas, os testes, que era justamente isso. Ele faz, é como se fosse um carrinho de fricção. Então um carrinho de fricção, quando eu coloco ele para trás, ele enrola, né, num disco, e aí esse disco depois ele desenrola e puxa o carrinho para frente, faz a rodinha ir para frente. O isoinercial é mais ou menos a mesma coisa. Então, vamos pensar que eu estou numa cadeira extensora, tá? Aí, quando eu estender a perna, né, estendi a perna, ele tem um disco ali que tem um certo peso, por isso que ele fala que a inércia dele é variável. Eu posso pôr um peso ali de acordo com o disco mais pesado ou mais leve para mudar esse momento de inércia, tá? Então, eu faço o movimento, ele enrola essa corda nesse disco, e esse disco volta. Quanto na fase excêntrica, puxando a minha perna de volta. Então eu faço a fase concêntrica com a resistência da inércia, e depois esse disco volta com a mesma inércia na fase excêntrica. É só imaginar o ioiô mesmo, né? Então você enrola o ioiô, até isso deixa ele cair, vai. Ele vai alongar, ele vai desenrolar, mas quando bater lá embaixo, a inércia do movimento vai fazer ele voltar. Então ele vai e volta. Então se você fizer a força para ele ir, ele vai te devolver a mesma força voltando. Exato. É isso. E aí, quanto mais força eu fizer na fase concêntrica, mais força ele vai devolver eu faço na excêntrica. O problema é que é uma tentativa de eu aumentar a sobrecarga excêntrica. Mas é quase o mesmo problema de eu fazer a excêntrica rápida, né? Na fase de desaceleração, não tem jeito. Eu vou deixar o elástico puxar, eu vou deixar o elástico ganhar em 70%, 80% do meu movimento,
e vou frear o movimento só no final. Então, de excêntrico mesmo, sobrecarga excêntrica mesmo, vai acabar tendo ali uns 20, 30% finais ali da contração, o que faz com que eu tenha um pico de força excêntrica muito alto, né? Mas é algo que está sendo bastante utilizado, a gente vê bastante em clube de futebol para fazer esse trabalho excêntrico, mas não é um excêntrico puro, ele gera ali uma desaceleração final excêntrica com uma sobrecarga um pouco mais alta. Algumas evidências são boas nessa linha, outras não tão boas assim, mas parece que, de novo, né, sempre dependente de volume total e estresse gerado no final das contas, né? Legal demais. Mais algum recado, Everton? Mas quer passar mais alguma ideia sobre o treino excêntrico? Dá para falar bastante sobre treino excêntrico. A gente poderia passar várias horas aqui, né? Ele é importante ser feito, cara, e a maneira que a gente mais utiliza, levando para prática, né? Agora puxando 100% para prática, a maneira melhor de você treinar a fase excêntrica no movimento é cair, né? Cair do próprio pé ou cair de um caixote, né? Então, o que você faz? Toda vez que você colocar um stepzinho de 20 centímetros, por exemplo, você caiu desse step no chão, bateu e desacelerou, você está fazendo um treino excêntrico. Né? Você está jogando uma sobrecarga excêntrica. Qual que é essa sobrecarga excêntrica que você está jogando? 20 centímetros, né? Aceleração da sua massa, então 9,81 vezes a sua massa durante 20 centímetros de queda. É essa força que você está colocando a mais, a força da ação da gravidade te puxando para o solo de 20 centímetros. Se você quer aumentar a sobrecarga... Aumenta a altura de queda ou aumenta a massa. Que a gente vê muito, né, nas redes sociais, onde tem treinos de bonitos e de verdade que te cansam, né? Você faz o quê? Você segura halteres nas mãos, cai do caixote, a hora que você bater no chão, você solta esses halteres e salta. Fiz um excêntrico com sobrecarga e um concêntrico só com o meu próprio peso corporal, né? Então, a maneira que a gente mais usa hoje o treino excêntrico é com essas quedas, tá? Saltos seguidos. Um ótimo exemplo, utilizando ali durante os treinos de pliometria, né? É isso aí. Fechado? Fechado. Gostei do episódio de hoje. Desvendamos o treino excêntrico. Tem muita coisa ainda por trás ali, né? Então, a gente poderia ter trazido vários artigos, poderia ter gastado 1 hora para cada tipo de opção de treinamento excêntrico aqui. Mas essa é a base. A partir dessa base, a gente já consegue ter uma boa noção e olhar na academia ou olhar nos nossos clubes esportivos e entender de verdade o que está acontecendo durante aquele treino, aquele tipo de contração e o que esperar a partir dali, então, né? Mas é isso. Everton, obrigado pelo episódio de hoje, obrigado por essa conversa. Galera, deixa aqui os comentários se ficou com alguma dúvida, se tem alguma recomendação, deixa o like, tá? Compartilha esse vídeo com quem você acha que poderia gostar. Segue a gente lá no Instagram, @crv.sportscience e @crvacademy. O meu Instagram é Brendo F. Martins. Meu Instagram, @EvertonCrivoy. E é isso, muito obrigado pelo episódio de hoje. Valeu, deixa um comentário aí. Valeu, abraço. Tchau, tchau.